Boa noite, dia 5 de fevereiro de 2014, nesse dia de calor senegalesco em Santos. Agora está todo mundo usando esse termo, eu comecei a usar aqui na TV Com, já está no jornal senegalesco e tal. Mas hoje realmente uma senhora que foi para o Senegal falou que o calor aqui está igual ao calor do Senegal. Então um calor senegalesco aqui na Baixada, né, sem chuvas. E hoje nessa quarta-feira às 19 horas, lembrando a vocês que o programa vai ao ar de segunda a sexta, das 19 às 20 horas. Com reapresentação ou reprise para os madrugadores às 2h30 da manhã. E também sábado e domingos às 2h30 da manhã. Hoje para Santos, São Vicente e Praia Grande pelo canal 11 da NET para assinantes. E também no 18 do analógico para São Vicente e Praia Grande. Hoje eu tenho a grata satisfação de ter como convidado o comentarista Dr. João Sobreira, médico conhecido aqui na região, conceituado oftalmologista, ex-presidente da Associação dos Médicos de Santos, e hoje diretor de defesa profissional da Associação Paulista de Medicina. Então o telefone já está em aberto aí, 3014-2341, ele é oftalmologista, pode perguntar dúvidas, também participou dessa defesa dos médicos, contra os planos de saúde, contra as coisas todas, ele vai contar melhor para a gente. E é um prazer ter você essa noite aqui, João Sobreira, com certeza a gente está tempo tentando trazer você para o programa e sempre ter um oftalmologista aqui e um médico é uma coisa que muito nos orgulha aqui. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Durval. Quero agradecer o honroso convite, né, de participar do programa aqui de vocês. Agradecer a você e ao Durval, que sempre esteve ao nosso lado lá na Associação dos Médicos de Santos, sempre divulgando os nossos eventos, sempre com a sua gentileza, com a sua simpatia, com o seu sorriso, né, com essa presença sempre agradável e sempre somando, né, os esforços para que a gente pudesse ter, né, um bom desempenho na associação. E também à minha esquerda, direita de você na tela, o conceituado dentista Durval Cap Filho, pós-graduado e também, nas suas horas de folga, colunista social aqui da região, né? Então, o Durval, que já é comentarista aqui, mora do programa, boa noite e um prazer aí, Durval, ter você em nossos estúdios aqui novamente. Um prazer é todo meu, os telespectadores, meu boa noite. A você, Filete, a você, Sobreira, o meu particular amigo, e a minha satisfação de ter você aqui também, falando um pouco daquelas condições que se encontra a saúde dentro do nosso estado, dentro do nosso global que é o Brasil e dentro de Santos, a nossa cidade, que realmente a gente tem uma necessidade premente quando se fala de saúde. E falando em saúde, eu estou achando que você está mais magro hoje, Filete. Não, a impressão é o casaco, é o paletó. É que a TV, se você vem de roupa branca, ela te engorda um pouco. Se você vem de roupa mais escura, te emagrece. Roupa branca. Não, não falando de você, mas ela engorda um pouco. A televisão geralmente engorda um pouco, né, Durval? Mas se você vem de roupa branca... Você emagreceu, cara. Tá, então a tendência é a gente emagrecer um pouco, fazer esporte para emagrecer e fechar um pouco a boca, né? Lembrando a você que está em outro lugar, que está acompanhando a gente pelo www.tvcomsantos.com. Ontem, Durval, tive uma grata satisfação fazendo o programa aqui de uma pessoa santista de Belém acompanhando o programa por via digital. Temos a Luciane, que acompanha o programa de Ilhabela, tem muitas pessoas que acompanham aí pela TV Com ou nas nossas redes sociais, onde a Thaís, a Gisele, o Real e o Vitor colocam aí no YouTube, no Facebook, e também muita gente acompanhando, como a Priscila do Guarujá, como a Nívia, acompanham pelas redes sociais também o nosso programa aí da TV Com. E lembrando a você que o Dr. João Sobreira está aqui nos estúdios, a gente pode fazer perguntas aqui pelo 3014-2341. Doutor João, já que você falou que é diretor de defesa da profissional, a gente tem acompanhado você, dá um breve relato, para começar abrindo o programa, dessa questão aí dos planos de saúde que remuneram mal os médicos, dos médicos que saem na faculdade aí às vezes gastam verdadeiras fortunas para fazer um curso de medicina e depois são mal remunerados, da falta de material adequado, né, nos hospitais, porque a gente que tem uma classe média alta, o assinante da TV Com, de repente tem uma vida um pouco menos sofrida, né? Mas tem muita gente agoniando de dor, esperando cirurgia, nos hospitais do Rio de Janeiro, aqui hospitais em São Paulo. Então a gente que está vendo assim, porque o brasileiro tem que deixar de ser um pouco acomodado, né? Eu estou bem, então, mas tem muita gente sofrendo há 3, 4 meses para fazer uma cirurgia no fêmur, tem fila para fazer cirurgia de catarata, quer dizer, então como é que você vê essa medicina? Os médicos, a relação com as universidades, faculdades e em relação aos planos de saúde e aos mantenedores de hospital?
Hoje, como você sabe, o problema da saúde, da assistência médica é um problema assim, crucial para a sociedade no Brasil, para o mundo também. Tanto é que o próprio governo federal está investindo em propaganda e investindo na sua própria reeleição, tomando como base a saúde, né, com esse programa Mais Médicos, etc. Eles apostam, então, que o sucesso, né, do governo depende de uma aprovação popular em relação à saúde. Quer dizer que são as bolsas, a bolsa disso, bolsa aquilo, e a saúde que pode eleger Exatamente, a saúde é que pode eleger um presidente. Certo. Esse programa ele veio porque justamente a saúde foi a área mais mal avaliada no governo pela população. Só que a população ela identifica essa deficiência na assistência médica como o quê? Como falta de médicos. Então foi feita uma pesquisa, já se sabia que era uma área mal avaliada e perguntou-se à população, às pessoas, qual seria, qual o problema na saúde. As pessoas disseram, faltam médicos. Mas realmente não falta apenas médicos, né? Falta assistência, falta hospital, falta dentista, falta toda a área de saúde, você sabe que é deficitária, né? E a questão da saúde, nós temos a saúde pública e a saúde privada, né? A saúde particular. Nós temos em média, atualmente 200 milhões de habitantes, né, no Brasil. Desses 200 milhões, 50 milhões são atendidos pela saúde chamada saúde suplementar, que é a saúde particular, né? 1/4 do país da população tem plano de saúde. E só uma observação, hoje o plano de saúde é o segundo desejo maior da pessoa aqui no Brasil, só pede para a casa própria. Doutor João, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vejo o plano de saúde assim, se você está bem, vamos supor, eu e o Durval, nós três estamos bem, eu quero fazer um check-up esse ano. Aí eu fiz um eletro, fiz o exame de sangue, fui ver a pressão, fiz um ultrassom abdominal, PSA, tudo bem. Tá. Mas eu não estava precisando de uma coisa aguda, né? Ou seja, eu não estava com nenhuma patologia. Então eu fui no médico, marquei para daqui a 15 dias, ele me atendeu. Aí o eletro só tinha para daqui a um mês, ele me atendeu. O ultrassom só tinha para depois de 15 dias, e eu fui me ajeitando nos horários e fui fazendo tudo, né? Então, não sei se a visão que eu tenho, eu acho que o plano de saúde ele é muito bom para quem não tem pressa. Mas vamos supor que agora eu saio do programa e tenho uma dor abdominal, um apendicite, né? Eu vou conseguir ser atendido pelo meu plano de saúde, sem dar carteirada, ligar para ninguém, usar conhecimento. É isso que é a minha pergunta. Se você tiver um problema agudo, por exemplo, de repente eu sou atropelado por uma bicicleta e meu joelho vai para o saco. Eu vou ter algum médico, ortopedista, para me operar dentro de uma semana? Isso que eu pergunto. Então, quando você faz uma consulta e você pode esperar, é uma coisa, né? Mas e quando você não pode? O plano de saúde, para esses 20%, 25% que tem o plano de saúde, e para esses 75% das pessoas do Brasil que não tem, ele que é um desejo, ele atende essa expectativa na coisa aguda? Aí nós temos que identificar a seguinte situação. Em primeiro lugar, esses 75% com certeza não vão ter, porque por isso que há o desejo de ter o plano de saúde, porque justamente numa emergência, numa urgência, você, é um sonho. Teoricamente, você tem uma assistência. Porque você sabe que na saúde pública, uma situação de emergência, urgência, é muito difícil, né? Você tem até um primeiro atendimento, mas uma sequência, uma cirurgia mais complexa, ou mesmo as pessoas aí na fila esperando uma cirurgia para câncer e outras ortopédicas mesmo, pessoas com fraturas graves, esperando meses e meses para uma cirurgia. Agora, na saúde suplementar, plano de saúde, você tem alguns planos que realmente dão assistência, são planos melhores, não são todos iguais, isso a gente tem que diferenciar. Você tem planos de saúde particulares que realmente te dão uma assistência imediata. Nós temos na cidade alguns planos, infelizmente a maioria não é boa, Agora nós temos alguns... Assim, se a pessoa não tiver pressa, quer consultar o oftalmologista, fazer uma consulta anual, ele vai conseguir se encaixar. Isso. Mas se ele tiver um problema agudo, ele vai ter um pouco de dificuldade na maioria dos planos. Na maioria dos planos, sim. Não em todos. Não em todos, naturalmente, mas na verdade, planos, Sobreira, isso é como eu sempre digo, o grande problema é o que o plano de saúde paga para o médico. Perfeito, doutor. Esse é que é o plano, ele paga muito pouco. E, consequentemente, o que acontece? Se o médico tem uma operação, 2, 10, 15, 20,
e você tem uma necessidade urgente, ele não vai passar você na frente. Agora, se você tiver condições financeiras para colocar isso e objetivamente, ele vai tentar dar um jeito. Mas aí você paga o plano de saúde e vai pagar por fora, Mas isso é complicado, né? Mas aí é que eu digo, eu acho assim, o plano de saúde, para mim, aqui no Brasil, é enganador. Quer dizer, você acha que se você tiver um controle, Pra uns mim, R$400 na poupança todo mês, você acha que é melhor? É melhor. Melhor. Para mim, o plano de saúde é enganador. Porque se você chegar no médico, necessidade premente, e você chegar nele e falar para ele, eu preciso disso, e você tiver o dinheiro na mão, ele vai fazer. Então você acha que errado, deveria fazer o plano hospitalar? Eu não posso concordar de assim exatamente como você está falando. Não, dessa não é forma. bem... Não, pelo seguinte, deixa eu falar. Então, na sua opinião, você tem que fazer um plano hospitalar. Vamos supor, você faz um plano hospitalar. Porque hoje em dia, vamos supor, você cai numa UTI, vamos supor, mesmo que você pague o médico por fora ou não, aquilo vai custar uns 2, se você cair numa UTI, vamos supor, do Sírio-Libanês, do Einstein, vai custar um dinheiro. Então, se você tiver um bom plano de saúde, ele vai remunerar aquela UTI. Talvez você tenha que contratar um médico por fora e tal. Mas muitas pessoas fazem plano de saúde pensando muito na internação, né, doutor João? Porque as pessoas têm mais medo, porque uma consulta você até paga. Agora, o procedimento, a internação, que é caríssimo, as pessoas não têm condição. Então, mas aí, Duval, desculpa, mas eu acho que aí é que... Não pode generalizar. Que não pode generalizar. Eu acho que você tem muitos planos, eu mesmo tenho um plano que me dá assistência. Se eu precisar, eu tenho certeza, independente de ser médico ou não, tem planos que te dão. Se você for ao hospital, você vai marcar uma cirurgia, você vai ter uma assistência. Mas não, eu digo assim. Agora, a questão do pagamento. Deixa eu ditar uma regra. Deixa eu ditar uma regra, porque, na verdade, eu tenho um plano que eu acho que eu pago muito por esse plano, pela minha idade, certo? Você é novo ainda, Durval? Não. Jovem. Você é jovem, Durval, pô. Eu estou chegando no meu 70, certo? E um jeitinho de 45. Então, agora, veja bem. Não, a verdade é o seguinte, quando você chega nisso, é que você vai dizer, pô, mas como é que eu posso pagar agora R$1.500 por mês? Na verdade... Você ou com a Valquíria incluída? Não, eu. Se eu juntar a Valquíria, vai para R$2.000. A Valquíria é mais nova, o Durval casa com Não, você está entendendo agora? Quando chegar, 30 anos mais nova. Quando chegar um recurso ainda, veja bem, é lógico que é uma proveniência, mas eu te pergunto, como uma pessoa que vai pagar um plano em torno de R$80, R$100 por mês, ela vai ter condições de ser cobertas? Não, você pode... Por isso, o valor também já é enganador. Você encontrar um plano que é muito barato, chama atenção. Isso é igual carro roubado. Mas você tem um valor. Você vai comprar por um valor muito baixo um carro novo. Mas é o que você sabe que tem alguma coisa errada. João, isso é que engana a população. Pois é, a população não deve se deixar enganar. Ver os valores, ver quais são os planos sérios. A pessoa que hospital que pode frequentar, que hospital tem direito, o atendimento. Eu acho que isso não é difícil de saber. As pessoas sabem quais são os planos que dão uma assistência que a pessoa pode contar. E com a remuneração, realmente, os planos de saúde eles cobram muito das pessoas, o plano de saúde sai caro para a pessoa, para o indivíduo, e a remuneração para o médico muitas vezes não é à altura ou é insuficiente. E aí ele vai chegar para você e vai dizer, olha, eu posso te fazer, mas você concorda comigo que você vai ter que me pagar? Isso está havendo um problema. Mas às vezes, por exemplo, se você vai pagar por fora, mas o hospital que você vai, vamos supor, você vai ter que ser submetido a uma cirurgia. Aí vai ficar uma semana no hospital, mas o hospital o plano de saúde vai cobrir. Olha, então já segura um pouco, né, isso é totalmente regulado, Val. Você sabe disso, o médico não pode fazer. Aliás, eu acho o seguinte, o médico que faz isso, ele deveria sair do plano, ele não deve atender plano de saúde. Se ele acha que ele deve cobrar e ele tem condições de cobrar, tem uma clientela para isso, então ele não deve ter o plano de saúde, porque o paciente é o que menos tem culpa disso aí. Se ele realmente não está satisfeito, aí procura suas entidades, brigar com o plano, vamos falar, mas ele não pode transferir essa responsabilidade do pagamento para o paciente, que é o lado mais frágil. Isso totalmente antiético. Nós estamos exatamente falando sobre uma situação que aconteceu nesse início de semana e toda a imprensa foi em cima dessa situação que um dos hospitais da região, não sei qual é do hospital, que estava cobrando além da diária, né? O normal estava cobrando porque usava o ar-condicionado ou um ventilador. Não tem propósito o negócio desse, é verdade? De modo algum. Vai cobrar daqui a pouco a toalha, o lençol, cobrar o sabonete. O oxigênio que não usa. O oxigênio que não usa. Quer dizer, essas coisas são aberrações que a gente vê. Por quê? Porque o plano, na verdade, é
na hora de fazer a propaganda, pague, por exemplo, que nem eu vejo... Mas você tem que pagar mais caro para mim, que a sua cachorrinha ficou no ar-condicionado na minha clínica segunda-feira. Você vai ter que me remunerar, vai. Mas o Eduardo não tem plano de saúde. Você atende plano de saúde, Eduardo? Na veterinária, nós ouvimos que a medicina... O problema da medicina são as internações que são muito caras. Na veterinária, esse custo é um pouco bem menor, né? Então, na veterinária, o conselho de veterinária tal, ainda está um pouco reticente contra essas operadoras, que elas ganham muito e remuneram muito pouco. Como hoje em dia a consulta veterinária não está tão cara e as internações dá para a gente tal, a gente ainda não viu necessidade, embora tenha muitas pessoas que queiram plano de saúde. Mas é o que o Durval falou, doutor João, quando o cachorro vai ficando muito velho, muito idoso, como todos nós vamos chegar um dia, o plano, por exemplo, você vê o Durval, vai pagar R$ 1.500, você vai cobrar R$ 500 de um cachorro por mês, é isso que é o que a pessoa não entende. Às vezes a pessoa acha que, por exemplo, que você consegue manter um hospital 24 horas, com ultrassom, com ressonância, com tudo, fazendo plano de saúde a R$ 20. Tu não tem como remunerar e como tu manter isso. E aí acaba dando muito movimento e você começa a atender mal as pessoas. Então, essa equação, hospital com material bom, que são poucos, completo na medicina veterinária, 24 horas, junto com o plano de saúde, é que não conseguiu equacionar isso. Quanto você vai cobrar de um pastor alemão de 12 anos, com artrose, artrite, catarata, problema cardíaco e insuficiência renal num plano de saúde? Para você ver, é a mesma coisa do ser humano. É a mesma coisa, o custo é o mesmo. É que o Durval paga desde novo. Mas se você entra com um cachorro de 12 anos, que ele tem insuficiência cardíaca, renal, problema hepático, esse cara vai tomar soro todo dia com medicação, quanto é o plano de saúde dele? Pois é, o custo é alto, o custo é alto. Isso, esse é um problema que não se conseguiu equacionar ainda na veterinária, e os cardeais da medicina veterinária, as pessoas que têm 70, 80 anos, que já estão há muito tempo na profissão, eles são totalmente contra. Então, enquanto esses baluartes da profissão estiverem vivos, eu acredito que seja mais complicado. Agora, essa molecada, às vezes, que entra, faz faculdade de meio período, não sabe se gosta disso, daquilo, e vai formar, esse pessoal talvez entregue a profissão para esses grupos. Mas enquanto ela for, a base dela vai comprometer a qualidade, né? Com certeza. Enquanto a base dela for formada porque antigamente na veterinária só tinha faculdades federais e estaduais. Então, enquanto a base for esses cardeais dessas faculdades, eu acho que ainda nós seguramos o plano de saúde. Quando deixar por essa juventude que vem aí e tal, eu acho que a gente vai conseguir, vai ter mais dificuldade, né? A pessoa que vai ver, vai querer uma remuneração rápida, tudo, talvez algumas clínicas comecem a aderir plano de saúde e aí você vai ser obrigado a ter, né? A crise da saúde, pergunta uma coisa. Por que você pagando, vamos supor, como eu pago há 40 anos um plano, certo? Se eu não usei o plano, eu nunca usei. Por que eu sou aumentado? Eu não deveria diminuir? Tipo um seguro de carro. Lógico. Um bônus, né? Agora, tem um que vai usar muito mais vezes, vai precisar mais vezes e tudo mais. Aí eu acho. Devia crescer um pouco a tua idade, mas também devia dar um desconto se eu não estou usando. Isso já foi proposto, mas não foi aceito. Não é uma coisa... Seria como seguro de carro. Se você não usa, você tem um desconto. Apesar que o seguro vai ficando mais velho, conforme vai ficando mais velho, vai aumentando o seguro. O seguro do carro, também eles começaram assim. Era uma boa. Mas hoje desvirtuou o negócio. Tanto é que você veja, se você for um mau motorista, hoje ele paga mais, né? Paga mais. Aí você liga lá para a Nívea da Porto Seguro, quer te dar um desconto no seguro lá. Desconto e acabou. O plano de saúde é aquilo. Aqueles que não usam, pagam para aqueles que usam. No final é isso mesmo. E a crise da saúde, como eu ia dizendo, aconteceu isso. A complexidade dos exames, a sofisticação dos exames e o aumento da vida média da população, isso tudo aumentou o custo. Isso vai chegar a um ponto que está se tornando impagável. A saúde não tem mais como se pagar. Não há plano de saúde que aguente, nem a pessoa aguenta pagar tudo isso aí. Você vai pagar, vai chegar um momento que você vai falir o sistema. A conta não vai fechar. Né? O custo dos exames, os procedimentos, são muitos procedimentos, caríssimos. E as pessoas que querem direito, têm direito. Eu me lembro que Mas, na hora de pagar... Eu estava almoçando outro dia no almoço por quilo, e um senhor muito simpático, de uns 70 anos, mas bem forte, educado, falou para mim, Filete, olha meus exames aqui. Aí passou o exame dele, todos os exames de sangue, eletrocardiograma, tudo. Eu falei, pô, o senhor está com uma saúde boa, tal, né? Tudo bem, pô, parabéns, tal. Depois de uns 15 dias ele foi a óbito, né? Ele foi a óbito, porque ele estava com um tumor no cérebro, né? Aí o que aconteceu? O plano de saúde só cobre do tórax para baixo. A gente não consegue, muitas vezes, o médico não consegue, como o Dr. João falou aqui, pedir para fazer
aquele exame, o PET scan da cabeça. Isso fez o Lula, fez com certeza, mas a gente não consegue ter esse acesso, porque custa R$3.500 a R$5.000. Então o que acontece? Você faz seu exame de sangue, seu eletro, seu check-up, seu ultrassom, seu teste da próstata, tudo. Fez tudo, mas ele tinha um problema cerebral. E, infelizmente não foi testado, não foi feito um exame para detectar alguma coisa no cérebro, porque o PET scan é muito caro. Então o médico pediu todos os exames rotineiros, mas lógico que não pediu o PET scan, porque existe uma dificuldade, como você falou, dos exames muito caros. E ele tinha um problema cerebral que não foi diagnosticado, ou seja, por falta do exame, porque é um exame muito caro, e às vezes o médico, para uma pessoa chegar lá boa, não vai pedir um PET scan da cabeça. Mas o exame é muito caro, é que falou a sofisticação da medicina, né? Apesar de que muitas vezes, quer dizer, o que também se deseja é um exame clínico bem feito, né? Os exames, como o nome diz, são exames complementares. Em primeiro lugar, você tem que ter uma boa anamnese, ter uma boa investigação clínica e depois você pede os exames. É que ele fez um preventivo bom, mas só que tinha um tumor na cabeça e não diagnosticou porque não fez um exame naquela região, né? Eu vivo há muitos anos, graças a Deus, muita saúde, mas eu sinto muita falta daqueles médicos que você sentava na frente dele e ele ficava com você em meia hora, 40 minutos ou até uma hora conversando com você para saber todos os seus problemas. Era o clínico geral. Ele dali, praticamente ele já sabia o que você tinha até. Ele se dava os exames e tal, necessários, complementares e tudo mais. Hoje não se vê mais isso. E você sabe que muitos desses exames são obtidos, a maioria vem com resultado normal. A maioria, dizer, exames muitas vezes desnecessários. O médico também, sei lá, a formação agora, o médico foi muito inseguro, às vezes, em não pedir o exame. Às vezes ele tem praticamente certeza de que não é aquilo, mas tem medo de uma situação de que haja uma complicação e posteriormente o paciente diz, porque não pediu aquele exame e tal. Então, às vezes o médico pede, pressionado, às vezes pelo paciente, mesmo pela situação, pelo contexto, às vezes de processo, daquilo outro, ele acha, então tem que pedir, tem que pedir aquele exame, porque se houver a possibilidade, porque 100% certeza, sabe, a gente está lidando com o ser humano, com o animal mesmo, você não pode dizer 100%. Quanto mais exame, favorece o médico, né? Se você tem um paciente, um exame oftalmológico, mas você tem todos os exames de sangue, exame cardiológico, tu vai te favorecer, né? Exato. Quanto mais você tiver de condições, além de um bom exame clínico, favorece, mas às vezes não precisa, né? Às vezes não precisa. Agora, um bom exame clínico, como disse o Durval, ele adianta muito e assim, livra o paciente de alguns exames desnecessários e às vezes até traumáticos, às vezes desagradáveis, né? Que o paciente é submetido, muitas vezes sem necessidade. Então, a gente tem que ter essa consciência de fazer o exame realmente do exame clínico e pedir aqueles exames que são estritamente necessários. Doutor João, a Flávia da Ponta da Praia pergunta para o senhor sobre que ela quer saber sobre glaucoma, se é uma doença silenciosa e como ela pode prevenir o glaucoma. A prevenção do glaucoma se dá apenas com o exame pelo oftalmologista, com a medida da pressão e com a observação do fundo de olho. Porque muitas vezes o médico pode medir a pressão, ela varia dependendo da hora do dia. Às vezes o médico, naquele momento, a pressão está normal, mas ele, se já há algumas alterações no fundo de olho, ele já percebe. A história familiar também é muito importante. Então, a única forma de prevenir o glaucoma é fazendo um exame oftalmológico anual. Principalmente a partir dos 40 anos e principalmente também se há casos na família. Exame de fundo de olho e a medida da pressão. São os exames básicos. Naturalmente existem outros exames, como se é diabético, o campo visual também, porque o glaucoma na sua a principal, assim, a sintomatologia já numa fase já quase avançada é a perda do campo de visão. A última coisa que a pessoa perde é a visão central. É uma coisa por isso que engana muito. A pessoa acha que estou enxergando bem, põe os óculos, enxerga bem, mas ele vai perdendo lentamente o campo de visão, que só é percebido já numa fase final. E no início do glaucoma também a gente pede o exame chamado campo visual, que é uma aferição da visão periférica. E aí então a gente pode fazer um diagnóstico. O exame de fundo de olho é um exame muito importante, né? Você pode detectar, por exemplo, se a pessoa está até com colesterol alto, tudo, alguma coisa pelo exame de fundo de olho, né? Ali você vê os vasos sanguíneos, então você vê as alterações que levam a alterações dos vasos, como colesterol alto, ou mesmo a glicemia, diabetes, alterações, principalmente alterações vasculares. E neurológicas também, você, pela observação do nervo óptico, se houver, por exemplo, um tumor cerebral que leve a um aumento da pressão intracraniana, você vai ter uma alteração no nervo óptico que é visto ali no exame de fundo de olho. João,
É minha observação, ou está acontecendo realmente isso? Eu, praticamente, há muitos anos, eu não ouvia falar tanto em tumor na cabeça. E é incrível, por incrível que pareça, olha, nesses últimos dias eu tenho visto assim, o conhecimento de amigos e tudo em meu redor, tipo assim, uns 10 casos. O Pedro Collor teve um tumor cerebral, né? Um tumor cerebral. Não, eu não tenho conhecimento assim de um aumento, né, assim, do número de câncer cerebral. Eu sei que há um aumento no número de cânceres, isso pelo aumento da vida média da população. Agora, especificamente cerebral, eu não tenho conhecimento de que esteja havendo. Eu, infelizmente, tive 2 casos na família de tumores cerebrais, já isso há mais de 10 anos, mas eu realmente não sei, eu acredito que não esteja assim aumentando a estatística de câncer cerebral. Agora, o número de câncer a gente sabe que vem aumentando pelo aumento da vida média. Por poluição, agentes químicos, transgênicos. Isso a gente não tem como afirmar, né? Essa é uma doença multifatorial. Então você pode o sol, os cânceres de pele, estresse, a alimentação inadequada. Então é uma série de cânceres que tem algumas causas já determinadas. Hoje a mulher chegou com o cachorrinho lá com 15 anos, com tumor mamário, e ela falou assim, essas ações hoje em dia, eu falei, mas veja bem, dona Chile, é o nome fantasia, dona Chile, mas você vê, seu cachorro tem 15 anos, antigamente quantos cachorros que duravam 15 anos de raça, né? Então o seu cachorro durou 15 anos pela tecnologia hoje em dia, mas com 15 anos seria 110 para um ser humano, então a pessoa vai ter que ter alguma coisa, se não é problema cardíaco, é renal, se não é renal é diabetes, se não é diabetes é tumor, ou tudo isso junto, né? Então, é o que o doutor João falou, às vezes aumenta a expectativa de vida, também aumenta as doenças geriátricas, né, que seriam as artroses, artrites, os tumores, os problemas cardíacos, os problemas renais, que são doenças da velhice, não é isso? Com certeza, são doenças já do processo degenerativas, né, do processo degenerativo. As nossas células são como um xerox, são cópias, né? Só que com o tempo essa cópia ela vai ficando mais fraquinha, então você passa a ter erros, né, na replicação celular. Daí pode haver o surgimento do câncer. Aí justamente a parte imunológica também é muito importante, porque essas células que são atípicas, normalmente num sistema imunológico assim, adequado, normal, as células de defesa vão lá e destroem, fagocitam essas células que estão anormais. Mas também já num sistema imunológico já deficiente, ele vai também deixar passar essas células. E a gente sabe que no idoso, a pessoa com mais idade, o sistema imunológico é insuficiente, é mais fraco, né? E então, pode não peneirar essas células. Exatamente, então ele permite que essas células então se proliferem, né? Células atípicas que não são prontamente combatidas por eles. João, diga. Essa semana novamente foi uma transformação, um baque danado em relação àquele pronto atendimento ali na Pompeia, no José Menino. Não sei se você soube a respeito de um atendimento que a casa estava em estado assim deplorável. Sim. Era goteiras, sem ar-condicionado, a pessoa... O posto de saúde municipal ou estadual? Municipal. Eu pergunto para você, por que não há um cuidado, ou por que esse cuidado, as próprias pessoas que estão lá dentro não avisam, ou não tem um termo que possa passar isso para adiante, ou coisa parecida? Isso é má vontade, ou é negligência mesmo? O que você acha desse aspecto? Eu acho que isso faz parte de um contexto amplo, que é a saúde pública brasileira. Não há investimento na saúde, não há investimento em pessoas, não há investimento em material. Além de haver um investimento pequeno, há uma má gestão. Digamos assim, a conjunção de 2 problemas sérios: falta de investimento e má gestão. Isso resulta nessa situação aí. Você sabe que esses 50 milhões de pessoas, que são 25%, como o Filete falou, que são atendidos pela saúde suplementar, a saúde suplementar gasta mais com esses 50 milhões do que o Estado com os outros 150 milhões, em termos de recursos. Então você vê, 150 milhões de brasileiros consomem menos ou têm menos recursos em termos de investimento, em termos de dinheiro, do que esses 50 milhões. E você sabe que mesmo assim esses 50 milhões já é ruim.
Então não tem como ter... Tem 50 milhões do plano de saúde. Do plano de saúde, exatamente. Mas o governo gasta mais com esses 50 milhões? Não, ele gasta mais com... o plano, né, particular, ele gasta mais. A iniciativa privada... vão gastar mais dinheiro. Eles gastam mais dinheiro do que 150 milhões. Ou seja, o plano de saúde, juntos, eles gastam mais dinheiro... Recebem, gastam mais dinheiro, investem mais dinheiro nesses 50 milhões do que o Estado brasileiro com os outros 150 milhões. Isso com os planos de saúde top, plano de saúde mais tudo, fraco, levando tudo, com tudo. Leva dinheiro maior que esses 150 milhões desprotegidos. Desprotegidos. Quer dizer, o Estado brasileiro investe muito menos do que a iniciativa privada, que já é ruim. Mas então não pode haver. O médico, qual a culpa que tem o médico? Nenhuma. O médico vai lá para um trabalho. Ele tem que estar em condições, a casa. Agora eu te pergunto, se tem uma supervisão, se tem um chefe, né, um departamento para isso, ele não tem que passar por lá, estar presente, verificar quais os problemas que tem essa casa, tudo mais? Eu concordo, Durval. O problema é que isso é uma cadeia de mas uma das coisas... O ar-condicionado custa R$1.000. Não é só o ar-condicionado, pô. Dizer que a parte elétrica da casa não era suficiente boa e era uma coisa antiga. É que vai crescendo. Meu Deus, espera um pouquinho, meu Deus. Será que lá na prefeitura não tem uma parte elétrica que pode fazer um contrato assim de 2, 5, 10 dias para suprir uma necessidade? Entenda bem, eu estou falando isso porque eu estive num gabinete da Praia Grande, na parte dentária, e eu vou falar para você, eu administrava aquilo ali, eu ia, estava frequente e via tudo. Não tinha problema algum. Nunca apareceu um tipo de problema. Eu acho que uma iniciativa de quem está no local, você sempre pode melhorar alguma coisa, às vezes por menor que seja. O próprio atendimento, se você tem mais paciência de gerir aquela coisa, do próprio atendimento, já melhora. Mas você vê que isso é uma coisa geral, não é só aqui. Isso é no Brasil inteiro. Pô. Você vê hospitais, as pessoas nos corredores, em macas, com falta esperando cirurgia. Mas é lastimável, né? É lastimável. É a falta que não há quem cobre. É um descaso. O que a gente vê é um descaso com a saúde pública. O poder público tem muita... Existe um descaso com a saúde, com a parte da saúde e educação. Às vezes o Val falou, às vezes é questão de negociação, por exemplo. Você vê que os oncologistas, eles viajam em congresso do mundo todo pelas empresas que fazem os produtos, que eles assim, então, por exemplo, será que não poderia haver uma contrapartida dos próprios laboratórios que vendem para a metaclopramida para a prefeitura, em quantidade, deles ajudarem, por exemplo, olha, nós vamos comprar de vocês o produto, preço bom, mas nós queremos 10 ar-condicionados para pôr no hospital tal. É aquele jogo por exemplo, porque é o que o doutor Val falou, às vezes quanto sai para arrumar uma fiação elétrica? Quanto sai para arrumar um ar-condicionado? São coisas assim básicas, né? E também não adianta também, né, João? O médico ter 4 horas para atender 70 pacientes. Não existe isso. Que aí é o que o Durval falou, não dá nem para olhar para a cara do cara. Você vai com cachorro no veterinário, demora 40 minutos, 1 hora para atender um cachorro numa consulta nova. Como é que o ser humano que é mais complexo, né, Durval? Que tem a parte psicológica que é muito grande, o cara vai demorar 5 minutos. Quer dizer, é mais ou menos 70 para atender. E não tem como, se ele parar no 30, ele apanha lá fora. Então não tem como. Vamos ao breve intervalo, já voltamos. Continue ligando aí para o 3014 2341. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato. Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus.
Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festas. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos: aniversários, casamentos, confraternizações e festas infantis. Venha conhecer nossos ambientes e faça seu orçamento. Buffet Maison Vanut, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Olá, eu sou Elke Fogagnoli e gostaria de convidar a todos a assistirem ao programa Rotary na TV. É uma revista eletrônica onde os principais fatos e fotos que foram registrados viram destaque aqui na TV Com. O nosso programa vai ao ar todos os domingos às 10h30 da noite. Eu conto com a sua audiência. Estamos de volta no TV Com Debate, já com 15 perguntas aqui. Vamos tentar responder a tempo, como todos os programas, né? E o Cosme, por que alguns médicos peritos da Previdência Social humilham tanto o doente quando vão na perícia e não dão direito de trabalhar? Não dando direito de trabalhar. Não tem condições... Não. Por que alguns médicos peritos da Previdência Social humilham tanto o doente quando vão na perícia? Não dando direito a trabalhar. Não tem condições e eles têm se segurado, deixando a pessoa passar necessidade. Será que esses médicos não merecem ser presos por agredir o paciente? Se o paciente agredisse o médico com palavras rudes, a polícia já estaria ali. Então o Cosme reclamando de alguns médicos da Previdência que segundo ele, não tratam bem das pessoas. Isso é um protesto, né? Isso é um conflito, né? Realmente o médico, ele está dizendo, o médico humilha, de modo algum, o médico jamais pode humilhar. Tem médicos e médicos. Né? Médicos jamais poderia humilhar ou destratar uma pessoa. Ele está numa relação médico-paciente ali, tem que explicar ao paciente o porquê, ou justificar porque ele deve ou não trabalhar. Agora, humilhar jamais, né? Isso não se justifica, é crime, inclusive. Né? A Nívia do Gonzaga, um abraço para o Cosme aí, para o Ed, que são nossos representantes aí da Zona Noroeste do programa TV Com Debates, né? E o Aníbal Gonzaga, parabéns pelo programa. O João é um ótimo médico, ele é meu oftalmo. E o Filete emagreceu, está mais bonito. Muito obrigado aí, né? Me agradeço, muito obrigado. Então não errei, hein, Filete? O Paulo Sérgio do Boqueirão.
Como o Durval falou, tem a pergunta para cada um, Durval. Como o Durval falou, o desconto no boleto para os que não usam há muito tempo é muito importante. Em Bertioga, por exemplo, as pessoas que não pagam IPTU, as pessoas que pagam IPTU concorrem todo ano a um sorteio. Só aqui em Santos que os inadimplentes têm direitos. Então está reclamando que as pessoas que pagam em dia não são beneficiadas. Aqui na Bertioga fizeram um sorteio. Então você paga em dia, tem um desconto e tem um sorteio. Eu acho também que não é criticar, porque a gente também elogia, tá? Mas 2% só de desconto à vista é muito pouco, né? E também beneficia os inadimplentes. E Bertioga, eles estão fazendo sorteio. Um abraço para o Paulo Sérgio Boqueirão, que todo dia é nosso espectador aqui da TV Com, a gente agradece muito. Eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que tem vários. Olha, o São Vicente, se eu não me engano, parece que foram 7% que dava antes de fechar o ano. Eu acho que você tem que dar oportunidade para que a população, né? Você tem, vamos supor, você tem um dinheiro e acha que seria interessante você pagar aquilo para descarregar, para ficar livre daquele problema, que é um problema. Um problema todo mês você tem que. Às vezes, mais uma conta, mais uma conta. Eu acho que é mais uma conta, então você teria uma chance. Agora, dá 2% por quê? Se não chega nem... Se a poupança dá meio, quer dizer... o cara não, é um absurdo se você contabilizar 2% ao ano. Não, às vezes quando é pouquinho, o cara paga para não ficar com aquilo tira de frente. Eu acho que sim, aí teria que dar. Ou então, premiar, como ele falou, é uma realidade. Premia aquele que está pagando em hora. Porque, na verdade, todo ano... os inadimplentes são os favorecidos. Você pode ter certeza que chega no fim do ano, aqueles inadimplentes vão ser chamados para pagar e sem juros. Dizem que tem pessoas que têm muito dinheiro, Durval, que não pagam, aplicam o dinheiro. Estou cansado de saber, estou cansado de saber disso. Beneficia o fator, né? Então a gente nota assim, aqui no país, quem é direito, corre direito, infelizmente... só vê as coisas erradas. Basta dizer, desculpe aqui eu cortar um pouquinho, eu até agora não consigo engolir uma situação do mensalão, desses indivíduos que foram pedir dinheiro para conseguir um bônus para pagar lá o governo. Pô, gente, ninguém é bobo, né? Você acha que ali não está cheio de laranja ali que foi lá e eu acho que a Receita Federal lá tinha que um por um daqueles elementos lá para saber quais foram. Quem é que deu aquele dinheiro todo? Você ia dar, Filete? Você ia dar? Não. Você ia dar sobre? De maneira alguma. Pô. E não é coisa pequena, pô. Eu ia dar se alguém chegasse para mim e falasse, vou te dar lá em seu nome. Mas nem isso eu ia aceitar. Por quê? Porque eu sou correto. Agora, ali o que se vê é coisa errada. Errada em cima de errada. E o indivíduo ainda não quer ser preso. A Valquíria da Vila Rica, parabéns à bancada. A minha cachorra está com 14 anos e problema na vista. Existe tratamento ou é só pingar colírio? Para o Filete e para o João. Deixa eu explicar para você, Valquíria. A sua cachorra fez o tratamento dentário, tomou anestesia geral volátil na segunda-feira, né, Durval? Segunda-feira. Só que para você fazer uma cirurgia de catarata, o doutor João você tem que ter silêncio absoluto. O que é silêncio absoluto? Existe um tipo de anestesia que você emprega, uma anestesia para fazer um tratamento dentário, que é o silêncio relativo. O cachorro pode se movimentar, é uma anestesia de menos amplitude, vamos dizer assim, né? Embora o tratamento dentário seja muito demorado, mas é uma anestesia de menos amplitude, porque você mexe no dente e não é uma dor tão grande, né? Quando você fazer uma catarata num ser humano, se ele for um cara que não for muito nervoso, for calmo, você pode fazer até com anestesia local. Uma cachorra de 14 anos, se submeter a uma cirurgia de catarata, pode haver um risco, né? Ah, mas o dente também poderia, mas um dente sujo, ele leva a endocardite, problemas renais e tal. Então, o risco, existe uma necessidade. Na catarata, o cachorro enxerga um pouco e ele se baseia mais pelo faro. Então, se submeter uma cachorra a um silêncio absoluto, que ela vai ter que ficar paradinha, uma anestesia muito assim, de uma intensidade alta,
por 45 minutos para se retirar um cristalino, existe um risco numa cachorra de 14 anos que ainda enxerga 20% a 30%. Então, o custo-benefício não compensa. Então, por isso que os veterinários não operam cachorros de catarata com 14 anos. Porque não podemos empregar anestesia local e corre-se um risco anestésico. Puxa, mas outro dia chegou uma cachorra de 15 anos lá, levou um tiro e você operou. Bom, a emergência não vê idade. Já fala o nome, a emergência, o animal corre um certo risco. Mas na minha carreira, graças a Deus, eu nunca perdi nenhuma eletiva. Porque a gente tem que ter critérios para operar eletivo. Emergência, a maioria cuida porque Deus põe a mão dele lá. Mas não dá para dar uma garantia na emergência, né? Agora, eletivo, o cara levou o cachorro dele bom e sair sem cachorro é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, doutor João? Com certeza. Aí a cirurgia da catarata realmente tem que ficar muito parado, porque qualquer movimento você pode comprometer, ao contrário da odontologia, que mexer um pouquinho, você pode ali recuperar o dente e tal. Já na cirurgia da ocular, qualquer movimento você pode perder o olho ali e acabou. Então tem que ficar paradinho. Mas é uma dúvida muito interessante da Valquíria da Vila Rica, a gente manda um abraço para ela, porque muitas pessoas têm essa dúvida. Eu acho, desculpe eu cortar você, Vilete, eu acho interessantíssimo, porque na verdade poucas pessoas explicam aquilo que você coloca e você coloca muito bem. Muito eu obrigado. Acho que esse posicionamento, há necessidade. Muita gente tem animaizinhos na sua casa e hoje é uma maneira diferente de atuação, não é? Não é mais como antigamente se fazia. A vida do animal, Durval, e não seja uma necessidade. Vamos supor, se o dente do cachorro só fosse pelo bafinho dele, nós não teríamos feito a limpeza dentária no seu cachorro. Por quê? Durval, ele está com o dente ruim, tudo bem. Mas como o dente afeta o coração, pode afetar os rins, foi uma cirurgia necessária. Mas se fosse só por questão de estética, não faríamos. Porque não compensa operar um cachorro de 14 anos, podendo ter risco. Né? É que hoje, na verdade, você trata um animal como se fosse um ser humano, coisa que há anos atrás não se fazia. Não, hoje se faz diferente. Hoje você vê até um cachorro sem as duas perninhas atrás e com aquele material que é colocado, uma prótese, né, com um andador para que o cachorro ande. Quer dizer, então eu acho que isso, nós chegamos a isso, graças a quê? Graças a pessoas como ele, e profissionais com competência para trabalhar nesse sentido. O respeito ao animal, né? Eu acho que hoje há uma consciência social. Você vê, qualquer pessoa que maltrate hoje um animal, você é totalmente condenada. Não, né, aconteceu. Na Polícia Federal no tráfico de drogas, ajuda na medicina com muitos experimentos que foram em cima de cães, de remédios. Então, ajuda as pessoas com depressão, ajudam crianças, muita gente. Um afeto, né? Faz parte da família, né? Um afeto, né? A Paula do Embaré, meu plano de saúde, quando ligamos lá para agendar, eles dizem que a agenda está fechada. Exemplo, no dia 3 eu liguei para agendar uma consulta, falando que para esse mês a agenda está fechada. No próximo mês a agenda seria aberta no dia 20. O que vocês acham disso? Paula, vai ter que ligar no dia 20 logo cedinho, lá para marcar no mês de março. Eu posso falar dessa? Lógico. Aí, às vezes há uma certa confusão. Às vezes a pessoa faz questão de fazer uma consulta com aquele determinado médico. Então, muitas vezes, se um médico tem mais nome, é mais famoso, ele vai ter uma clientela maior, então muitas vezes acontece, alguns colegas fazem isso. Mas há planos que não, você tem opção, se você não conseguir, porque o plano ele se compromete a dar um atendimento naquela área, ou naquela especialidade. Muitas vezes a pessoa faz questão daquele, então às vezes você pega um médico muito conceituado. Muito difícil, fica complicado. Não é fácil você... Então, Paula, de acordo com o doutor João, com a experiência que ele tem, então, ou você tem que mudar de médico, ou você tem que ligar dia 20 cedinho e exigir a marcação em março, né? Realmente, às vezes, não pode ser... Apesar que eu, assim, particularmente, eu não concordo muito com esse tipo de marcação, né? Você marca, eu acho que se já realmente há uma sobrecarga já vai marcando, médico, né? Você já vai marcando. Agora, na verdade... eu só tenho para dia 4 de abril. João, se a pessoa quiser... João, agora eu te pergunto uma coisa. Como é que fica essa situação? Por exemplo, vamos supor, graças a Deus não passei nunca isso, mas eu vejo pessoas passarem uma situação de emergência e precisa de um exame X, e esse exame leva muitas vezes 2 semanas, 3 semanas para... Como é que fica essa pessoa que está com aquele problema?
Não é uma angústia, né? Essa realmente é uma situação que não deveria existir, né? Porque nem é ruim para o paciente, para o médico também, que fica aguardando, depende muitas vezes de um exame para um diagnóstico, para tomar decisões em termos de procedimento, de cirurgia. Isso é uma coisa totalmente que não deveria existir. A Nívia colocando do Gonzaga, ela está explicando aqui. Se uma pessoa tem risco de morte, se o hospital é credenciado ou não, não importa. Ele não pode ter omissão de socorro porque é crime. Com ou sem plano de saúde, qualquer hospital tem que atender. Mas se o caso for de cirurgia agendada, aí sim tem que esperar. Agora existe um prazo máximo para atender consultas. Será que isso está acontecendo? Então ela diz o seguinte, que existe um prazo. A Agência Nacional de Saúde determinou agora que algumas especialidades, elas têm um prazo máximo de marcação na parte de ginecologia, de pediatria. Então, dependendo da especialidade, ela tem um tempo máximo, algumas no máximo 15 dias, em algumas especialidades básicas. Isso já existe e realmente o plano pode ser punido, pode ser multado se ele não... Mas aí não pode escolher o médico, tem que escolher a especialidade. Eu tenho plano X, eu vou lá, tem 10 gastroenterologistas. Algum desses 10 tem que me atender. Se não atender, eu ligo para o plano e falo, ninguém quer me atender agora. Exato. O que eu vou fazer? O plano ele é obrigado a dar o atendimento naquela especialidade. Se não, reclama para quem? Aí você pode ir à Agência Nacional de Saúde. A Nívia também, falando também aqui, um plano individual é mais caro que o empresarial. Isso é fato. Agora, se a pessoa pode ter uma rede maior com hospitais tops, vai ter que pagar mais caro por isso, bem mais caro. Então, falando aqui, como o Durval falou, né, que deveria ter uma certa compensação de quem não usar muito, né. O Cosmo da Areia Branca, novamente o Cosmo, infelizmente no Brasil, alguns médicos sem éticas cobram por fora, para procedimentos cirúrgicos, enquanto outros honram o juramento e outros honram o juramento. Alguns preferem atender no seu consultório particular, não pelo convênio, e outros honram a categoria de médico, dizendo que alguns médicos, como o doutor João falou, alguns cobram, outros não cobram, né? Aquela coisa toda, né? Isso é uma irregularidade, né? O médico não pode cobrar. Ele, né, a partir do momento que ele tem um contrato com o plano de saúde, ele se compromete a atender pelo plano. Ele não pode transferir para o paciente a responsabilidade do pagamento, né? Com certeza. A Miriam da Pô da Praia, o doutor João está correto. O paciente é a ala mais fraca da cadeia, não tem culpa de nada. Então, está dando um abraço para você aqui. Muito obrigado, um abraço. E a Terezinha do Gonzaga, parabeniza a bancada. Gostaria que vocês falassem sobre a importância de poupar água, porque do jeito que estamos vai ficar sem. E se o glaucoma só dá em pessoas ou também em animais? Então vocês comentam aí, Durval, sobre a água. Diz que, por exemplo, a reserva de Cantareira está muito baixa, e 21% apenas, e se o São Pedro não ajudar, não chover, nós podemos ter falta d'água no mês de março, com esse calor senegalesco que faz na nossa... Bom, eu não sei se você sabe, como é que é o nome dela? É a Terezinha do Gonzaga. Eu não sei se você sabe, mas se você tiver uma importância menor registrada no seu cálculo mensal, você vai estar com um abono dado pela Sabesp em respeito a isso. Agora, obviamente que nós temos que ter um controle, porque a coisa vai ficar feia. É que às vezes a cidade turística, né, Durval, vem pessoal para a praia aqui, vem muito, né? Então é complicado. Agora, né? Principalmente, né, no carnaval, volta-se de novo a um gasto excessivo, né? E não só a água, nós temos também que tomar cuidado, que agora o nosso policiamento, né? Você vê que na cobertura do Durval, lá vai os filhos, 3 mil polícias que tinham aqui foram... Tá complicado, né? Mas o comandante da Polícia Militar falou que vai continuar tentando fazer das tripas do coração para resolver essa questão com menos, ontem na praia com menos policiamento, mas tinha bastante polícia também, eles estão tentando resolver isso. Estamos para encerrar, o João Renato da Vila Matias, a participação do João Renato, o Nelson também ligou que está vendo o programa, o João Domingos Neto, o pessoal todo ligado no programa, o João de Ofertas. Por que os planos de saúde não adequam o número de participantes do plano para a capacidade que o plano pode receber? Então, João Renato, acho que muita gente nos planos de saúde e os médicos não têm condição de ter todo mundo, né? A Agência Nacional de Saúde está tentando normatizar essa situação. Realmente, ele vai ter, e essa determinação de atendimento, de prazo de atendimento, vem ao encontro do que ele está falando. Ou seja, o plano de saúde ele vai ter que ter uma rede proporcional aos pacientes que ele tem, as pessoas que compraram o plano de saúde. Se ele não pode vender mais do que ele tem rede para o atendimento. Ele vende, mas se não acontece isso, a pessoa vai marcar a consulta e não tem médico daquela área e tal. Então, o plano de saúde também vai ser penalizado se ele ultrapassar a sua capacidade de atendimento.
Lembrar que o programa de hoje está encerrando. Queria agradecer ao João, que ele volte novamente no programa, o Durval aí e a nossa produção entre em contato com o senhor. Eu sei que a sua agenda é muito puxada, mas foi muito bom o programa. E é sempre bom quando vem um médico, ainda mais um médico que é ligado na parte da política, da profissão, como o senhor, que esclarece muitas dúvidas. É sempre bom para o programa. Queria agradecer e volte novamente aqui para os nossos estúdios. Eu que agradeço, Eduardo, e ao Durval também, a oportunidade de ter vindo aqui, de conviver aí com vocês. Foi muito agradável, foi uma tarde, assim, um bate-papo à tarde, não, um final de tarde, início de noite, muito agradável, de bate-papo, com a interação com as pessoas do lado de lá. Então, muito bom, será um prazer, eu virei com muito prazer, caso seja convidado. Quarta-feira que vem, estarei Durval Filho e Caio França. O Caio França, filho do Márcio França, que foi derrotado na última eleição de São Vicente. Vocês de São Vicente, quer esclarecer as dúvidas, ele que vai sair para deputado. Caio França em nossos estúdios aqui, estamos tentando agendar com ele, ele confirmou, mas sabe que político às vezes de uma última hora desiste, né? Tem mais, vamos ver se o Caio França vem na quarta-feira aqui, né? Não desistiu, não. Não, desiste que eu digo, por compromissos, né? A gente não pode afirmar que venha, né? Confirma, está confirmado, absolutamente confirmado. Se Deus quiser, estaremos aqui com o Caio França. E hoje, João, meus agradecimentos pela sua presença e Filete também pela sua presença aqui, e aos telespectadores, meu boa noite, a todos de São Vicente, de Praia Grande que nos assistiram, meu boa noite e meus agradecimentos. Fiquem com Deus e com a extensa programação da TV Com, boa noite.